Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Muito bem, está me ouvindo direitinho aí, né? Tudo ok. Ok? Então está ótimo. Então, estava aguardando você entrar aqui. Tivemos uns contratempos aí. Eu tive que viajar para Patos, aí voltei já em cima da hora e acabamos atrasando aqui a nossa live. Mas, para deixar claro aqui, nossa live retorna todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Nós hoje tivemos um atraso, sabe, um atraso que não teve como evitar, porque a gente tem os contratempos, as correrias. Eu tive que buscar meu pai em Patos, aí acabei atrasando. Mas a nossa live FG retorna, nós paramos um pouco, retorna todas as quintas-feiras às 19 horas, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Nós estamos de volta. E por esta graça e por estes méritos, nós vamos continuar aqui pregando a palavra na sua íntegra, na sua totalidade. Eu quero desejar àqueles que vão participar conosco, que estarão assistindo esta live e que assistirão posteriormente, que Deus o abençoe, que Deus vos ajude, sejam bem-vindos, tenha uma boa noite. Nosso intuito, propósito e finalidade aqui não é outra coisa, a não ser encontrar a última alma eleita. Se você tem esse mesmo propósito, este mesmo objetivo e tem as mesmas doutrinas que nós temos, porque estamos fixados na palavra, vá em frente e vá em busca da última alma eleita para que nós possamos sair desta terra. Porque o maior desejo do cristão verdadeiro é sair desta terra, sair deste hospital de pestilentos, sair deste Éden satânico para uma verdadeira vida. Nós aguardamos a nossa verdadeira vida, a vida eterna, onde nós nunca mais vamos morrer, onde não teremos uma dor, um pranto, uma dificuldade. O que o cristão verdadeiro almeja é isto. O que ele almeja é justamente isto. Então, o nosso intuito, propósito aqui é fazer com que você conheça a verdade revelada, a palavra revelada na sua íntegra, na sua totalidade. Nós estamos aqui para querer se aparecer, nem para querer se projetar, jamais. Um verdadeiro cristão, ele não pensa nisso, nem se projetar, nem se aparecer. Ele pensa somente em levar Cristo para as pessoas, em anunciar o evangelho eterno, o evangelho da salvação. Irmão Fabrício. Inicialmente, queria dar um Deus abençoe, né? A todos os nossos irmãos que assistem, que passaram a assistir também. Agradecido a Deus por seu pai, né, mano? Que tá, graças a Deus, ele volta, né? Creio que está bem melhor, graças a Deus por isso, as orações, os rogos do povo de Deus tem surtido efeito, Deus é maior, creio que Deus tocará no coração dele também, para que ele possa ver essa verdade, não é? A gente está em intuito de fazer com que mais alguém escute a palavra, entenda qual é o nosso objetivo, como o irmão já falou, não quero ser repetitivo, e então que Deus continue nos abençoando e que a palavra possa fluir, e que os doentes possam ser curados, o necessitado possa ter a sua suficiência em Cristo, e o perdido possa citar Jesus Cristo nessa noite. Pode continuar. Amém. Amém, amém, amém. Muito bem, hoje como nós pegamos um pouco atrasado, nós vamos fazer somente meia hora aqui rapidinho, porque nós estamos retornando, porque nós paramos um pouco aí na faixa de uns 4 a 5 meses, essas lives não foi, mas agora nós vamos retornar e confiando em Deus nós vamos continuar essas lives. Nós vamos somente fazer uma live aqui de meia hora, porque nós já estamos atrasados na live. E o seguinte, nós vamos compartilhar a tela, na próxima live nós vamos voltar a compartilhar aquelas telas, para que as pessoas vejam que a gente está falando, e nós estamos falando com propriedade. Aquilo que nós estamos falando com propriedade. Nosso objetivo é mostrar a verdade. Nós vamos compartilhar a tela, muito bem, mostrar a palavra revelada.
Entendemos que só quem vai entender isso são os eleitos de Deus que estão aqui na terra, que vão ser encontrados, estes que foram predestinados para a vida eterna, estes irão encontrar a palavra. Eu recebo várias críticas de comentários de pessoas dizendo isso e aquilo. Às vezes eu digo para as pessoas, olha, eu não posso colocar pena de águia em urubu, eu não posso. Eu não tenho como mudar a natureza de uma águia para abutre. E tem pessoas que vêm me criticando e eu digo assim para eles às vezes, eu tenho que ser sincero, eu digo assim, olha, todo abutre dirá que uma águia está errada. Todo abutre. Ele vai dizer isso. Por quê? Porque ele não consegue comer o que a águia come e não consegue chegar à altura que ela chega. Então, ele vai sempre dizer que aquela águia está errada. Porque ele jamais pode alcançar o que uma águia alcança. Então, uma águia come carne fresca. Abutre come carne podre. Abutre, ele não consegue viver, ele não consegue matar para comer, não. Ele vive das desgraças dos outros. Morre ali, ele cai em cima. Então, onde está o cadáver? Aí se ajuntarão os abutres. Agora, onde está o corpo? Aí se ajuntarão as águias. E que corpo é esse? O corpo de Cristo, a palavra, a igreja do Deus vivo. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre o plano salvífico de Deus. E esse plano salvífico de Deus, ele engloba em torno de 5 coisas, que é a eleição, a graça, o sangue, a misericórdia, a fé e a predestinação. Eu citei 5 coisas, mas são 6 coisas. São 6. E você não pode separar uma da outra. O plano salvífico de Deus, ele engloba a eleição nos trouxe, a graça nos salvou, o sangue nos conserva limpo, a misericórdia nos protege, a fé nos coloca na plataforma mais elevada, a fé, ela nos coloca no pódio, ali, como você tem um pódio, quando aquelas pessoas vão receber a taça, e no lugar mais alto está o campeão, o vencedor. Então a fé, ela te coloca numa plataforma mais elevada. E a predestinação vai te levar para o local de onde você primeiro veio. Ou seja, Jesus ele disse uma coisa em João capítulo 16, versículo 28, se eu não estou enganado. Mas, se eu me enganar aqui, você leu o capítulo 16 todo. Ele diz assim, eu saí do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. De onde ele saiu, ele iria voltar. Então você vai ver que a origem de onde você sai aponta também o seu destino. Então, vim de Deus, vou voltar para Deus. Então, essa eleição, que é a sua origem, que é a nossa origem, ela vai apontar também o nosso destino. Para onde nós vamos. Então, Deus tem a origem. Eu estou falando aqui, eu só vou fechar aqui o leque para dar a palavra para você. Certo? A origem de onde viemos vai apontar qual será o nosso destino. Agora, para quê? Desta origem até o destino final, existem 4 coisas dentro que Deus veio aqui fazer por nós. Que Deus veio. Então Deus se encarna em uma carne humana, derrama o seu sangue, porque sem o sangue você não tem redenção e nem remissão dos pecados, jamais. E aí, nós aceitamos essa graça, aceitamos esse sangue, mas ao longo da caminhada nós precisaríamos de algo que nos protegesse. E o que nos protege é essa misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E essa fé que nós temos, nesta graça que Ele fez, em tudo que Ele fez, vai nos colocar numa posição mais elevada para ser transportados daqui para o local de onde primeiro a gente veio. Porque o profeta, lembrando, ele disse uma coisa tremenda. Aqueles que vieram de Deus vão voltar para Deus. Aqueles que vieram de lá, eles terão que retornar para lá. Então, para eu e você retornarmos para lá, precisou Cristo vir para realizar esse plano salvífico aqui na terra. Você não pode separar uma coisa da outra. Você não pode separar uma coisa da outra. Então aqui para fixar, aqui eu vou entregar a palavra para você, eu vou ler só o texto aqui que vai fixar como base. A gente tem vários textos falando do sangue, que o sangue traz a redenção e a remissão.
Então, Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o sangue, ele tanto vai remir, perdoar, como também vai redimir, resgatar da escravidão do pecado. Então, você tem a graça projetada, que é Cristo, e esta graça traz o sangue que compra a igreja, que liberta esta igreja. Então, não há como você ter salvação sem este sangue, porque este sangue é o que nos comprou e pagou o preço. Irmão Fabrício. Só para uma escritura, eu também gostaria de deixar, os irmãos aí, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 6 ao verso 9, até o 10. Diz assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é a graça, é o que Cristo fez por nós, né? Isso é a graça, é o dom, é o favor imerecido. E quando nós ainda éramos pecadores, não merecíamos, ele foi lá e se materializou, né? Tabernacularizou, como nós dizemos, tomou forma humana, derramou o seu sangue, e então ele pôde pagar o preço da pena que nós tínhamos, né? Que era o pecado, que o pecado original é sangue, por isso que o que paga é sangue, né? Por que é sangue? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque, já entrando num assunto mais aprofundado, né? Por que Cristo exige sangue? Porque no início foi sangue. Por isso que tal dívida, o objeto para pagar. Então é isso. É perfeito o quadro. Jesus está apenas tomando os seus filhos, aqueles que estavam na mente, né, do eterno. Isso. Antes que tivesse um átomo, uma molécula, tempo, ele já tinha-nos em sua mente. Então ele pensou, ele projetou, ele tem um projeto, um programa que ele dará cabo perfeitamente. E aqueles que estavam na mente dele jamais se perderão. A gente sabe, salvação, irmão Gutenberg, pastor Gutenberg, é um assunto que se prega como se, e é verdade, tem que se pregar para todos, porque ninguém tem uma estrela na cabeça, na testa. Então se prega para todos, para que todos tenham conhecimento disso, que está perdido, o pecador está perdido e precisa de aceitar Jesus Cristo. Não é através das boas obras, jamais, porque se não é pela graça, aliás, sendo pela graça, excetua as boas obras aí, não é? Porque as boas obras é para quem já é um salvo, e não pensar em fazer boas obras, porque há uma confusão no meio religioso, no mundo religioso, principalmente católico, e dentro das religiões, que você tem que fazer para ser salvo. Jamais isso funciona. As pessoas, nós, cristãos, temos que crer na obra do Calvário, do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue, foi à sepultura, passou dentro de 3 dias, né, e 3 noites, ressuscitou para a justificação da nossa fé. Então tem que aceitar o sacrifício, porque pensar em salvação, irmão Gutenberg, pensando em fazer alguma coisa para ter méritos, é aniquilar a graça, é aniquilar o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o quadro é perfeito, esses 3 itens aí, é claro que a graça, você fala que é a graça, né? Não, o sangue, a misericórdia. A misericórdia e a fé, né? E a predestinação. Isso. Isso é perfeito, é o trajeto, e lembrando que salvação está baseada nas 3 etapas da graça, que é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. O profeta William Branham pregou sempre as 3 etapas da graça. Justificação, que não é água que lava pecado, é o sangue de Jesus Cristo, o profeta fala perfeitamente. O sangue nos mantém limpo, com certeza, é a santificação. E o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo a vida está no sangue. Então é o sangue de Gênesis e Apocalipse
que tem que funcionar. Não aceitando sangue, não tem graça, não tem favor imerecido, e o pecador continua perdido, pensando que está correto e rejeitando o Calvário, nunca chegará à vida eterna. Porque é o meio, o projeto é esse, né? O projeto de Deus é esse, é o plano salvífico, como o irmão colocou o título aí, é esse. Ou é Cristo ou nada. Então, você que ainda não aceitou Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, corra para Cristo. É o único meio. Tudo isso é Cristo que faz. Como você frisou bem aí, não pode ser pelas obras. Você tem que ver que é pela graça e pelos méritos de Cristo. São os méritos de Cristo. Por isso que Lutero, ele trabalhava assim, quando ele fez a reforma na Igreja Católica. Ele disse assim, a Igreja Católica tinha um lema, os méritos de Cristo são tesouro de indulgência. A Igreja Católica dizia, tesouro de indulgência. Aí Lutero disse, não, os méritos de Cristo adquiriu o tesouro de indulgência para nós. Adquiriu os méritos. Mas os méritos de Cristo são tesouro de indulgência? Não. Então as indulgências dariam a salvação ao povo? A Igreja Católica estava pregando isso, que as indulgências poderiam te dar a salvação. Aí Lutero disse, não. Os méritos de Cristo é quem adquire um tesouro de indulgência. Então é quem adquire esta salvação para nós. Então eu preciso aceitar. Eu não posso chegar a uma trajetória final de algo se eu tenho um certo local determinado para chegar, e a minha trajetória é trilhar por aquilo ali para poder chegar ao destino final. Deus tem essa trajetória de a eleição, a graça, o sangue, a misericórdia, a fé, e no final a predestinação que vai nos levar de volta para o local de onde nós primeiro viemos. A pessoa veio para mim e disse assim, Gutenberg, todos os caminhos levam a Deus. Diz, não faça isso não. Aí você tá. Mas me diga uma coisa. Ele era daqui, eu disse, me diga uma coisa, todos os caminhos levam a Itaporanga? Ele disse, não. Eu digo, a estrada que vai para Nova Olinda leva a Itaporanga? Ele disse, não. Então não faça isso não. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só tem um caminho, o único caminho que leva a Deus. Foi o que Jesus disse. Eu sou o caminho, o único. Definiu quem é. O único caminho que pode te levar a Deus é Cristo. Se eu pensar em todos os caminhos que levam a Deus, então eu vou pensar que a Batista leva a Deus, a Assembleia leva a Deus, a Católica leva a Deus, isso leva a Deus. Olha que Cristo fez o que por nós? O que foi que Cristo fez se todos os caminhos vão levar o homem a Deus? Então, a gente sabe que nós estamos plantando, como você frisou bem aí, estamos plantando a palavra, ninguém tem uma marca na testa para dizer, para saber quem é. Às vezes a gente lança no solo errado, porque às vezes um solo é para você plantar milho e você inventa de plantar arroz, não vai dar. Então às vezes você lança a semente e cai num solo que não produz de forma alguma. Não produz, mas você vai continuar semeando até você encontrar um solo produtivo. Esse solo produtivo é o eleito, e quando aquela semente cair, ela vai produzir frutos. Vai produzir frutos, sim. Então, como o Fabrício frisou muito bem, que não pense em obras para ter salvação. Pense em obras depois da salvação. Você adquire a salvação através de Cristo, pratique as boas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, quando você tem a salvação, você deve praticar as boas obras, porque você obteve a salvação. Então, é como aquela questão da mulher. As pessoas chegam e dizem assim, roupa salva? Eu disse, não, roupa não salva não. Agora, salvo, coloca roupa no corpo. Um verdadeiro salvo, uma verdadeira salva, vai colocar a roupa no seu corpo para andar com ordem, decência e pudor, como a Bíblia manda. Não, Fabrício? Só para mais uma escritura, que é Efésios capítulo 2, muito conhecida a escritura, que é, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. Só voltando no assunto aí que obras não salva ninguém. Não salva, mas é algo automático de quem já recebeu Jesus Cristo. Não podemos pensar que alguém que nasceu de novo vai mentir, vai roubar, vai adulterar. Jamais. Quem nasceu de novo mudou a natureza, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, é como Efésios 2 aqui fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é o dom. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados para as boas obras, as quais o Senhor preparou para que andássemos nelas. É isso.
a gente aceita Jesus Cristo, reconhecendo que é um pecador, que não somos bons, não tem um homem sequer, em Romanos 4, Paulo fala sobre isso, justificados pela fé, todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus, todo ser humano pecou, né? Com a morte de Adão, aliás, com o pecado de Adão, arrastou a humanidade toda para o caos, para a morte. Até mesmo aquele, porque antes da lei, eles não tinham consciência do pecado, né? Eles não tinham pecado, mas eles morreram por causa disso, mas mesmo assim morreram. Então, por isso eu estava lendo aqui em Romanos capítulo 5, Romanos 5, lá na frente, que ele vai falar que, então, por isso que Cristo estava pensando, por isso que Cristo desceu às mansões lá, né, dos mortos e pregou para eles. Porque aqueles povos morreram do tempo do dilúvio, morreram antes lá. Por isso que Jesus Cristo pregou para eles, eles vão ficar por aí, porque vocês fizeram isso, vocês rejeitaram a salvação, vocês rejeitaram o Noé, com a mensagem de graça para os dias. Então, Jesus está mostrando para eles que é assim, eles morreram na condição que morreram como pecadores e pronto. Não aceitaram, estavam perdidos. Você vê que precisou ouvir até dentro da morte, né? Agora, agora que a lei vem e mostra o pecado agora se tornou excessivamente mal, então a lei só te mostrava que você estava perdido, né? Porque você estava mostrando que você está perdido, você não tem chance. Então havia um substituto, que era aquele sangue de animais. Você vê que lá no Velho Testamento estava mostrando que sempre foi sangue. Então se matava o cordeiro, se degolava lá a novilha, os pombinhos, os pobres que não tinham condições de levar um cordeiro, levava uma pomba, quero dizer, uma rolinha, tudo mais, dizendo, olha, para vocês estão... Está vendo esse animal inocente aqui, o cordeiro, que era aqui testado 14 dias, né? Era um ano inteiro, ele ficava ali, era de um ano o cordeiro, e passava 14 dias sendo examinados ali, até que chegasse o dia da Páscoa. Então aquele cordeirinho ia ser imaculado, e ali mostrando a Páscoa, ele também, lá no templo, quando eles todo ano levavam o cordeiro, para que aquele pecador, se sentindo culpado, levasse aquele cordeiro inocente, e ali na bacia, ali no átrio, ou lá fora do templo, eles degolavam a jugular do cordeirinho, e o cordeirinho estava ali balindo, dizendo, olha, esse cordeiro inocente aqui está morrendo no seu lugar. Você é o culpado, você merece morrer, você pecou. Mas você tem uma oportunidade de graça aqui, isso é a graça de Deus, de sair daqui como que não devendo mais nada. Você está perdoado. O pecado está sendo não aniquilado, mas está sendo coberto, né? Porque o profeta fala isso, que o sangue de touros e de bodes não tirava o pecado do indivíduo, daquela pessoa, mas cobria. Ele saía dali do mesmo jeito que entrou. Apenas com a consciência, de boa consciência, mas com o desejo de pecar do mesmo jeito. Mas aquilo era dizendo assim, olha, haverá um perfeito, haverá daqui a pouco um perfeito que vai realmente tirar o desejo de pecado do ser humano. E foi isso que Cristo fez. Eu estou mostrando lá atrás o que foi, o que aconteceu, para poder chegar até aqui e dizer, olha, gente, lá era sombra, agora nós temos o real. Lá eles tinham um substituto, era o que Deus requeria deles. Mas agora tem um perfeito. Nós não temos mais agora que tomar um substituto, algo que era a sombra. Temos real a nosso favor. Nós não temos que chegar a Jesus Cristo por nenhuma denominação, por nenhuma igreja, por nenhum ensinamento humano. Nós temos a palavra, que é o real. Cristo, Jesus Cristo, ressuscitado, revelado para os nossos dias. Eu jamais, irmão, queria voltar para uma denominação, para uma ideia humana, quando eu tenho o real. Quando eu tenho uma oportunidade de conhecer a verdade, o real, e receber isso. Então, é só mostrando que as pessoas não precisam recorrer a alguma coisa do homem, a uma revelação de uma denominação. Nós temos a Bíblia revelada, nós temos o padrão de Deus. Basta seguir, basta aceitar e ter vida eterna, é só isso. Crer e ter vida eterna. Não é complicado, é apenas ser humilde e dizer, Senhor, eu estou perdido e eu preciso dessa graça, desse sangue,
para me purificar, para me manter limpo, porque é o único, eu sou o caminho, na verdade, a vida, é Jesus Cristo, irmão. Nós estamos aqui enfatizando Cristo Jesus, o caminho para a salvação. Se fossem diversos caminhos, então aquela escritura de João 14 ficaria sem sentido. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então alguém que quer dizer isso, ele quer fazer um ecumenismo, ele quer mostrar que a religião pode fazer algum bem para o homem. Não, irmão, a religião não faz nenhum bem para você. Tome o único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, a pessoa bendita do nosso Deus. Amém, é isso mesmo. E só dando ênfase ao que você falou sobre o cordeiro, né? Quando aquele cordeiro era levado, o sacerdote não examinava o pecador, ele examinava o cordeiro. Então você vai ver o seguinte, que quem seria examinado era o cordeiro, e quem iria morrer era o cordeiro, o inocente morrendo pelo pecador. Então aquele cordeiro simboliza Cristo. Então se teu cordeiro é Cristo, se o pecador ele tem esse cordeiro hoje, Cristo, ele está livre da morte. Ele, este inocente que morreu por você sem culpa. Quer dizer, o que aquele animal, aquele cordeiro tinha de culpa? Tinha culpa? Não tinha culpa de nada. Mas era o inocente morrendo pelo pecador. Então Cristo, o inocente, sem pecado, veio morrer pelo pecador. Você vai ver que é o seguinte, Cristo ele era justo, ele era sem culpa e ele era inocente. Nós vamos ver isso na Bíblia, que quando Pilatos chegou diante de Jesus, ele disse assim, eu não vejo culpa neste homem, porque ele era o cordeiro. E o cordeiro que morria lá no Antigo Testamento não tinha culpa de estar sendo morto pelo pecado daquela pessoa. Então Pilatos olhou assim, eu não vejo culpa neste homem, ele não tinha culpa, porque ele era o cordeiro de Deus, sem culpa, sem mancha e sem culpa. A mulher de Pilatos veio para ele e disse assim, ó, não entre na causa desse justo, porque eu sofri em sonho com ele. Então, ela disse, ó, era o único justo, que veio morrer pelo pecador. E aí Judas Iscariotes foi e disse, eu traí sangue inocente. Você vai ver que Jesus é sem culpa, justo e inocente. Veio se sacrificar pelo pecador. Para poder pagar a dívida do pecado. Não vai nessa conversa balela, fiada, que o outro vai te salvar lá no trono branco, que fulano vai interceder, que fulano vai pedir por você. Isso é conversa balela, isso é conversa fiada. Aqui a gente usa conversa para boi dormir, e nós não somos boi para dormir com essa conversa. Não é verdade? Então é o seguinte, uma forma irônica de falar aqui para descontrair, mas veja, nós não somos boi para estar ouvindo um negócio desse e dizer que fulano vai salvar você lá não sei aonde, fulano vai salvar. Você será salvo se você aceitar, se você receber o que Cristo fez por você. E quando nós falamos sangue, nós queremos deixar claro que nós não estamos se referindo ao líquido vermelho. O líquido vermelho foi derramado lá no Calvário para pagar a dívida. A vida que estava em Cristo é o Espírito Santo que hoje vem sobre nós. Não é isso? Porque as pessoas às vezes confundem, acham que a gente está acreditando no líquido vermelho. Todo o líquido vermelho foi derramado lá na cruz do Calvário para pagar a dívida. E como você frisou, dívida só se paga com dívida, então ali ele foi e pagou toda a dívida. Quando ele gritou, Tetelestai, está consumado, toda a dívida foi paga. Então a vida que estava nele agora vem sobre nós para nos dar a vida eterna. E isto é o Espírito Santo, a vida que estava nele, e a vida está no sangue. Então, como o cordeiro, os animais, a vida do animal não podia voltar sobre o pecador, então o pecador saía dali, como você falou, da mesma forma que entrou. Ele saía dali. Mas agora a vida de Cristo pode pousar sobre o redimido, aquele que foi resgatado lá na cruz do Calvário. Essa vida pode entrar nele e dar vida eterna para ele. Então, nós sempre vamos focar e frisar. Não vai nessa conversa de salvação por obras, de salvação porque ajudou, de salvação porque lavou o cocô, de salvação porque fez uma coisa boa. Não confunda galardões com salvação. Não confunda isto.
quantas pessoas vão ser beneficiadas aqui na Terra, porque uma coisa é você receber os benefícios, outra coisa é você receber o autor dos benefícios. Uma coisa é uma mulher estar casada e ela se separou do seu marido e porque ela tem um filho em casa pequeno, o marido dá o sustento para ela, mas ela não tem a presença daquele marido, ela não tem relações com aquele marido, ela não mais se relaciona com ele, está separada. Mas por aquela mulher ter um menino pequeno em casa, menor de 18 anos, aquele homem vai pagar a pensão, vai dar benefícios, ela vai usufruir daqueles benefícios por causa do menino. Então, muitas pessoas aqui na Terra vão usufruir de benefícios de Cristo. Benefícios de cura, galardões, muitas coisas. Mas eu quero ver você ter Cristo, o relacionamento com Ele e viver com Ele. Aí é outra coisa. Aí já é comunhão. Aí é ser osso dos seus ossos e carne da sua carne. Então, aí é a noiva de Cristo que está englobada nisso, os salvos. Complementando aqui, a questão é sabendo que isso é individual. Individual. Né? Individual, louvado seja Deus, porque a coisa é pessoal. Então não adianta ninguém pensar, não, porque meu pai era um cristão, minha mãe era uma cristã. Uma Brana fala, e você o que é? Se seu pai era um crente, a sua mãe uma cristã, e você o que é? A questão é que nós temos visto alguns pregadores por aí dizer que a coisa não, porque Raabe, fala de o próprio Noé, que foi ele salvo e a família. Eu disse, sim, é claro que perfeitamente, mas vê só se eles não entraram na arca, não é? Foi Noé, os 3 filhos, a mulher e os 3 filhos e as 3 noras, mas eles tiveram que acreditar na mensagem da hora e entraram na arca. Então é porque eles também creram no que Noé pregava. E não porque Noé forçou eles a entrar, não porque eu tenho fé e vai ser minha família, vai ser salva. Não. A coisa lá atrás é individual e hoje também, principalmente, é individual. Né? Lembrando que Deus trata, só para não, já não é nosso assunto, mas também está falando de salvação, que é a questão para os judeus, Deus tratando como uma nação, não é? Coletivamente ali, agora Deus tratando conosco individualmente, os gentios, é assim, tomam Atos 16 e fala do carcereiro de Filipos, eu estou de costas as escrituras, falando que o carcereiro fala para Paulo, o que farei, né, para ter vida eterna, ser salvo, para ser salvo, ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém? Perfeito? Mas não para ali as escrituras, é só você continuar o versículo posterior que vai dizer que vai mostrar que tanto o carcereiro foi batizado como toda a sua família creu e foram batizados. Então, mais uma vez, cai por terra essa conversa de dizer que as coisas, não, eu sou um eleito, é claro. Eu entendo perfeitamente o quadro. Claro que quando Deus quer abençoar chama um, e aquele claro que vai espalhar aquela luz ali, né? Aquele lá, naquela família, naquele lugar ali, mas todos terão que aceitar o que aquele eleito aceitou, que é Jesus Cristo, porque não funciona de outra maneira, não é? Porque a gente está batendo nos assuntos já há muito tempo, isso a gente não deixa de frisar isso, que é individual, salvação individual. Ezequiel, eu creio que é 18, a responsabilidade é pessoal. O pai não levará o pecado do filho, não o filho levará o pecado do pai, e assim por diante. Todos têm que reconhecer individualmente que tem que aceitar Jesus Cristo. Fora disso, é paganismo, é catolicismo, né? Pensar que alguém, lá no dia do julgamento, porque, não citou até agora aí, porque fez alguma boa obra para um eleito, então agora lá no julgamento do trono branco, alguém vai dizer, por favor, Senhor Jesus, é minha mãe, é meu pai, fez uma coisa boa para mim aqui, ele fez isso, então salva, como aquela pregação daquele irmão, né? Que aquilo é uma aberração, lá no encontro de Camboriú, e tantos pastores renomados, experientes, engoliram aquilo, e o povo da mensagem, que é o povo mais inteligente que existe na Terra, que mais sabe o que tem a mensagem da hora, tem a revelação da palavra, engoliu aquela ideia, e até hoje está aí o Brasil, o mundo, crendo numa tonteria dessa, que achar que porque alguém fez uma coisa boa,
lá quero dizer, lá do aeroporto, aquilo ali foi o cúmulo. Eu disse, meu Deus do céu, cadê os crentes da mensagem? Parece que todo mundo foi que endoideceu e enlouqueceu, porque eu não sei como é que alguém aplaude uma heresia desse tamanho. Então, irmão, pastor Gutenberg, é uma coisa maravilhosa mostrar para as pessoas que é Cristo, não é o homem, não somos nós, já somos apenas o instrumento, né, que Deus usa o homem para poder levar isso a alguém, ou mostrar, primeiramente, com nossa vida, né, porque não adianta nada pregarmos e não vivermos, não temos relacionamento íntimo com Deus. Essa pregação vai ficar sem efeito, vai ser palavras. Mas quando alguém tem um relacionamento com Deus, que conhece essa salvação na sua alma, quero dizer com toda certeza que as palavras têm poder, porque não é as palavras do homem, é a palavra de Deus que está saindo de lábios humanos. Então, se aquela pessoa tem uma eleição no seu coração, ela despertará e ele ou ela não vai ser uma denominacional, eles serão cristãos. Como já aprendemos, que tal forma é o bolo. Então, cristão produzirá cristãos e não religiosos. Cristão produzirá outro cristão, porque é o que está no coração do crente. Então, essa mensagem que nós cremos não faz denominacionais, religiosos incrédulos, que faz nascer de novo. Essa mensagem faz com que o pecador nasça de novo e tenha Cristo real na alma, para que ele também leve essa luz a mais alguém. Nós somos espalhados, nós somos como que espalhando essa luz para mais alguém. Agora, é claro que isso às vezes cai numa pedra, cai em cima de um pau, cai na terra quente, e isso não vai fazer efeito nenhum. Agora, quando cai na semente, o sol natural, a semente vai brotar e vai produzir 30, 60, até 100 vezes mais. 100 por 1, E o profeta William Branham disse para nós o seguinte: se você está num sistema, você faz parte dele, por mais sincero que você seja. Então, essa conversinha de dizer assim, vai ter salvos católicos, vai ter salvo fulano de tal, vai ter salvo, isso é conversa balela, isso é conversa fiada. Se você está no sistema, você faz parte dele, por mais sincero que você seja. O profeta disse assim, e o sistema será lançado no fogo, será queimado. Então, se você faz parte de uma coisa que vai ser queimada, por mais sincero que você seja, você está perdido, você vai ser queimado. Então, nós vamos concluir aqui a nossa live, porque hoje, a gente quando começa a falar, surge um assunto, surge outro, e a gente vai avante. Mas hoje nós só estamos retornando às nossas lives, todas as quinta-feiras, quero lembrar para todos. Hoje nós falamos aí do plano salvífico de Deus, englobamos aqui a eleição, a graça, o sangue, a misericórdia, a fé e a predestinação. A própria Bíblia diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, né? O eleito, como você falou, o eleito não vai ser religioso, ele vai ser um cristão de verdade. Eleito segundo a presciência de Deus, e ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Olha quem era Jesus, o que ele fazia, ele nos predestinou para isso. Então veja, o que Deus conheceu também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então, fomos eleitos segundo a presciência de Deus, porque ele nos viu bem antes, lá na sua mente, e esse povo não será religioso. Esse povo não prega salvação por boas obras. Esse povo não prega a salvação da Luzinete. Não, de forma alguma. Agora eu vou usar aqui a expressão. Não prega a salvação da Luzinete, ou da Maria, ou da Joana, ou qualquer um que intercedeu, que fez uma coisa boa, e lá no trono branco vai interceder. Não. Isso não existe, gente. Não creia nisso. Sua salvação é individual, você não pode deixar ninguém interferir na sua salvação, e isso depende do seu relacionamento com Deus. Jesus disse, a vida eterna é esta, que todos conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você sabe que quando nós lemos as Escrituras, nós compreendemos pela revelação que conhecer é ter um relacionamento íntimo. Então é preciso ter esse relacionamento íntimo, com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra. E a Jesus Cristo é quem enviaste a palavra. Então esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo e com a palavra, o Espírito Santo é o próprio Deus, com a palavra que é Cristo,
Você tem vida eterna. Porque você tem um relacionamento íntimo. E se a gente vê relacionamento íntimo, é de marido e mulher, é de esposa e esposa. Então esse relacionamento íntimo é de Deus com a sua noiva, com a sua noiva. Então esses eleitos, eles estão debaixo disso. Só vou recapitular aqui para a gente vai concluir aqui a nossa live. Depois nós vamos retornar na próxima quinta-feira e vamos compartilhar algumas telas aqui para poder mostrar no nosso estudo. Hoje não deu tempo nem de programar, fazer umas programações e lançar a programação já antecipada, mas nós voltaremos na próxima quinta. Então nós falamos aqui um pouquinho sobre a eleição nos trouxe, a graça nos salvou, o sangue nos conserva limpo, a misericórdia nos protege, a fé nos coloca na plataforma mais elevada, ou seja, no pódio mais alto, no local do primeiro lugar, e a predestinação vai nos levar de volta para o local de onde nós viemos. Vai nos levar de volta para a nossa origem. Então, esse é o plano salvífico de Deus. Ele estava com tudo isso na sua mente. Você pega uma pessoa que vai construir, um arquiteto, ele vai construir algo. Então ele projeta aquilo no desenho, projeta, e depois aquilo vai ser aplicado na prática. Aquilo vai ser aplicado para que aquele edifício fique da forma como ele projetou no desenho. Então Deus tinha esse projeto na sua mente. Esse projeto, certo? De eleger, salvar, trazer a graça, salvar, o sangue, pagar o preço, nos conservar limpo, a misericórdia para nos proteger, porque eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Se não for a misericórdia, nós estávamos acabados. Porque você sai, você faz isso, você faz aquilo, essa misericórdia está te protegendo. Está te protegendo. Você é um salvo, isso. E aí você... Isso. Você é um salvo que aceitou essa graça, que foi resgatado por esse sangue, mas essa misericórdia ao longo do dia a dia, ela vai te protegendo, vai funcionando como um escudo para você. E essa misericórdia nos protege, essa fé vai nos colocar numa posição mais elevada. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a graça, nem a fé vem de mim e de você. Mas é Deus que faz tudo isso. É os méritos de Cristo. Você nunca pode tirar os méritos de Cristo na salvação. É méritos de Cristo. E a predestinação vai nos levar de volta para aquele local de onde primeiro viemos, quando estávamos na mente de Deus. E o que Dantes conheceu também predestinou. Então, este é o povo que vai voltar para o local de onde saíram. A sua origem aponta o seu destino. Então, todo eleito, ele vai seguir esta caminhada individualmente, sabendo que ele foi salvo pelos méritos de Cristo. E ele vai retornar para o local de onde ele veio. É muito bom, né? É saber disso, né? Um privilégio. Para quem realmente é humilde e quer salvação. Acho que as pessoas até querem salvação, sabe, pastor? Só que eles querem do jeito deles. E do jeito do homem é bagunça, é inferno. O diabo também queria um céu até melhor do que o de Deus, mas acabou criando, né, transformando em um inferno as suas ideias. Então é isso. Você que está me escutando, vai nos escutar, irmão ou irmã, creia em Cristo, né, pastor? Creia em Jesus Cristo, aceite a palavra. Não posso devemos esquecer que seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. É isso, as três etapas da graça que sempre tem que a pessoa tem que passar por isso, tem que crer que é um eleito, tem que crer na palavra. Se não crer, está perdido. Então, eu só quero encerrar minha participação aqui, agradecendo ao irmão, sabe, o esforço aí, e desejando o melhor para você e para seu pai, que Deus continue abençoando ele, creio que Deus tenha o guardado, tenha o preservado, para que ele possa também conhecer essa mensagem. Eu creio assim, sei também que irmão crê também, que Deus possa tocar nele, né? Que ele mais uma oportunidade está em casa, que, né? Peço a Deus também tocar no coração do enfermo agora, do aflito,
do necessitado que vai me ouvir. O mundo tá enfermo, pastor. O mundo está necessitado de Jesus Muito Cristo. enfermo. Muito enfermo, necessitado, se drogando, fumando, se prostituindo. Tudo isso é um vazio que existe no coração do ser humano e que só Deus pode preencher. Não é com bebida, não é com droga, não é com prostituição, não é com sexo. Nada disso preenche o vazio do coração do ser humano. É único e exclusivamente Jesus Cristo, esse Deus bendito, maravilhoso. Então, obrigado. Deus abençoe e que Deus possa permitir que possamos voltar. Em nome de Jesus. Então, a todos que estiveram conosco, tenha uma boa noite. Nós estamos retornando essa live. Estivemos um pouco atrasados hoje, mas todas as quintas-feiras nós estaremos aqui pelo Facebook às 19 horas. Você vai ter uma vinhetazinha de apresentação e ali está os números dos nossos telefones, tanto meu como de Fabrício. Você quiser entrar em contato, entre em contato aí, nós estamos à inteira disposição para te ajudar, para te mostrar o plano salvífico de Deus, que as denominações não mostram, esse mundo religioso não mostra. Te mostrar o plano salvífico de Deus, como é que é. Então, a todos, nós desejamos uma boa noite de sono, que Deus abençoe a todos que estiveram conosco e aqueles que vão assistir posteriormente. Esse vídeo também estará no nosso canal, Tabernáculo em Pedra Branca. Você digita lá no Google, Tabernáculo em Pedra Branca, vai aparecer lá no topo para você. E acesse, visite nosso canal e participe, veja, ouça as pregações. Fabrício também tem um canal, o Evangelho na sua perfeição. Anunciando o Evangelho em sua perfeição. Pronto, e nós estaremos aqui pelo Facebook todas as quintas-feiras às 19 horas. Lembre-se, amigo, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Só para poder complementar, nós temos folhetos, né? Nós temos folhetos, se você quiser folheto, se você quiser algum exemplar da mensagem dos dias finais, nós temos DVDs falando sobre isso, nós temos o Facebook, e você tem aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Graças a Deus por isso. Amém. Só lembrando que o irmão Fabrício mora em Souza e eu moro aqui em Pedra Branca, Paraíba. Ele mora em Souza, Paraíba. Nós temos interligado aqui nessa região aí, você entrar em contato aí, a gente faz um esforço de te ajudar. A gente está aqui para isso e nós fazemos isso com amor, com alegria, não por dinheiro, não para se projetar, mas porque nós queremos ver uma alma resgatada. Até porque também todo verdadeiro eleito, não só nós, ele faz a obra de Cristo por amor. Por amor. Espírito voluntário, né? Espírito voluntário, muito bem. Porque uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa, se não houvesse dinheiro, quantos pregadores existiriam no mundo? Aí você conta nos dedos aqueles que realmente querem ir avante para levar o evangelho para uma alma sem receber nada. Então, é uma coisa que você deve pensar. Então é isto, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos e tenha todos uma ótima noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.